Salve, salve, universo narrado! Hoje a gente vai trocar uma ideia importantíssima que é como estudar física com profundidade para se preparar para provas militares, velho. E para isso eu vou chamar um camarada meu aqui que talvez alguns de vocês conheçam, porque ele garimpou 11 de 12 questões de física na SpaceX, velho. Um resultado e tanto. E para você dominar muito bem a física, como alguns de vocês já mandaram perguntas lá pelo Instagram, uma parada super importante que você tem que saber é o seguinte, cara, quantas horas eu preciso estudar por semana de física para que eu saia de onde eu tô, ainda que seja do zero, e chegue num nível em que eu domine bem a física para garimpar 10, 11, 12 questões de física, por exemplo, na SpaceX. O número de horas que você precisa estudar tá aqui, velho, é o X, é a solução dessa equação que eu vou passar pro meu camarada Logan resolver e a gente continua essa conversa. Opa, fala aí, pra quem não me conhece, meu nome é Logan e se liga, o Guizoli me passou uma equação trigonométrica com duas variáveis. A gente de alguma forma tem que relacionar essas duas e não é difícil. A primeira fórmula que a gente aprende na trigonometria é a relação fundamental que diz que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a 1 e a gente vai usar isso para relacionar o seno com o cosseno. Bom, isolando o seno ao quadrado na equação, a gente vai chegar aqui, o seno ao quadrado de x é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Portanto, tirando a raiz quadrada dos dois lados, a gente vai encontrar que o seno de x é igual a raiz quadrada de 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Sabendo dessa relação, a gente pode trocar os valores lá na equação que o Guizoli passou para mim. O seno de x a gente vai trocar por raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de x. A gente vai passar o 2 cosseno de x para a direita subtraindo, ficando do lado direito da equação 3 menos 2 cosseno de x. E para essa raiz não ficar atrapalhando nas contas, eu vou elevar o quadrado dos dois lados. Cortando os índices vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de x igual ao quadrado do primeiro, 3 ao quadrado 9, mais o segundo ao quadrado, 2 cosseno de x ao quadrado vai ficar 4 cosseno ao quadrado de x, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, ficando menos 12 cosseno de x. Bom, passando tudo para a direita e igualando a zero, a gente vai chegar aqui 5 cosseno ao quadrado de x, menos 12 cosseno de x, mais 8 é igual a zero. E isso é o que, cara? É uma equação do segundo grau com um termo cosseno. Então vamos lá, cosseno é igual a menos b, formulinha de Bhaskara, né? Então vai ficar 12, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, ou seja, 12 ao quadrado, 144, menos 4ac. Bom, 4 vezes 5, 20, 20 vezes 8, 160. Então vai ficar 144 menos 160, que vai dar um valor negativo. Que é isso? Como assim, cara? Não era pra dar isso mesmo? Ô, produção, tá certo isso aqui, cara? Então, ele disse que iria fazer isso de sacanagem. Pera aí, eu não tô entendendo, cara. Ele tá achando que é quem? Ele tá achando que é quem? Menor, tu acha que eu vou deixar barato? Eu não vou deixar barato. Sabe por quê? Porque eu sou Logan, filho. Andrew Logan. Se prepare porque eu tô indo até você, seu comédia. Mexeu comigo. Acho que a vida é um morango. Tu tá achando que é quem? Tu acha que eu sou otário? Que isso, velho? Pode tirar satisfação contigo, cara. Tu acha que pode tirar, porra, brincar com o carioca? Cara, tu tá brincando com o carioca. Então vamos resolver o jogo, então! Seguinte, galera, eu tava aqui conversando com o Guizoli sobre o que a gente ia passar pra vocês sobre como estudar pra SpaceX melhor pra você conseguir gabaritar uma boa nota em física. E a gente escolheu 2 pontos que ajudou muito na nossa preparação. O meu foi o seguinte, cara, na sua prova, obviamente, quando você vai estudar, você precisa pegar a teoria e logo em seguida faz os exercícios, mas de fato que na sua prova cai bem mais exercícios práticos do que teóricos. Então é o seguinte, cara, quando você acabar de ver a teoria e for fazer os exercícios, com certeza vai ter um ou outro ali que é mais difícil e você não vai conseguir fazer. E são esses que você vai ter que guardar, cara, para revisar depois. Eu gosto muito de revisar as questões e não a teoria. Óbvio que a teoria tem que ser revisada, mas eu foco bem mais nas questões. O que eu faço? Monto, por exemplo, um visuário para cada módulo de física. Então, se eu estou fazendo o módulo de dinâmica, eu monto no meu computador, eu uso mesa digitalizadora, abro uma pasta lá escrita visuário de dinâmica, abro um documento lá e toda questão que eu não soube fazer, tiro o print, guardo lá e boto logo embaixo a resolução passo a passo, ok?
E com o passar do tempo, vai aumentando o número de questões nesse visuário. E também com o passar do tempo, a gente vai revisando a matéria de dinâmica e, por consequência, a gente acaba revisando cada vez mais essas questões. Então, as questões que antigamente eu achava difícil, que eu não conseguia fazer, hoje em dia eu já consigo fazer com mais tranquilidade, porque eu fiquei revisando passo a passo de como fazer cada uma delas. E pode calhar de o mesmo tipo de questão cair na sua prova e você já ter total consciência do que fazer. E eu tenho certeza que isso me ajudou muito na prova da SpaceX, porque teve questões lá que realmente foram parecidas com a que tinham no meu material, né, de física. Eu acabei fazendo com mais facilidade, fazendo em menos tempo, o que me restou ainda mais tempo para fazer as outras matérias. Então, com certeza, na minha caminhada, essa foi a melhor opção que eu tive de estudo, cara, e é a dica que eu passo pra vocês. Galera, eu concordo com o que o Logan falou aí, velho, assina embaixo. E uma outra parada que eu acrescentaria, que eu acho super importante você fazer, é você sempre se preparar num nível um pouco acima da prova que você vai fazer, saca? Tipo, eu tava conversando uma vez com um amigo meu, ele precisava fazer um teste físico para um concurso da polícia lá. E ele precisava fazer 10 barras num dia lá do teste físico. E o cara tava treinando pra fazer 20. Tipo, qual que é a parada, velho? Se o cara tá com a manha de fazer 20 barras, quando ele chega lá e tem que fazer 10, ele faz com folga, sacou? Ele consegue fazer aquilo. Talvez se ele estiver até nervoso ou passando mal, ele ainda consiga fazer as 10 porque ele treinou num nível muito acima. Então, tipo assim, se você quer fazer a prova da SpaceX, velho, se familiarize a fazer diversas questões da AFA, que é uma prova que tá no nível um pouquinho acima. Quer fazer a AFA? Comece a pegar umas questõezinhas do IME e do ITA, que é uma prova que tá um pouco acima. Então, sempre estude com um grau de dificuldade um pouquinho acima. Não precisa aloprar também e ser muito acima. Então, vou resolver umas questões das Olimpíadas da Rússia. Não precisa de tanto, cara. Mas assim, vai sempre se habituando a treinar e se preparar no nível de dificuldade acima da prova que você precisa fazer, porque isso vai te dar uma folga, velho. Quando você chegar no dia da prova, você vai ter muito mais tranquilidade pra fazer aquilo, você vai ter muito mais habilidade. Mesmo se estiver nervoso ou tiver alguma coisa ali, alguma circunstância que mudou, cara, talvez ainda assim você consiga fazer aquilo com espaço, justamente porque você se treinou e se preparou no nível um pouco acima. Então, os meus vários anos de experiência dando aula em turmas IME, ITA, turmas militares, eu acho que isso faz total diferença, cara. Eu vi vários alunos que estudavam pra caramba pra passar no ITA e eles faziam a prova da AFA só pra treinar e passavam com tranquilidade, porque eles estavam estudando um nível de dificuldade muito acima. Como eu disse, não precisa ser tanto, mas se você usar bem essa estratégia, eu tenho certeza que isso vai fazer total diferença na sua preparação. Salve, gente! Foi um prazer inenarrável estar aqui participando desse vídeo com o Guizoli. Ter trago, mas caraca, não deixar no vácuo mesmo. Ô, homem aqui, rapaz! Eu não tô concentrado na câmera ali. Não, foi massa. O cara veio do Rio pra colar aqui. Pô, vim do Rio pra colar aqui, pra fazer a gravação pra vocês. Espero que de alguma forma tenha ajudado a sua preparação. E, cara, deixa os agradecimentos aí. Pois é, ó, galera, queria agradecer o Logan, foi massa pra caramba ele ter colado aí, vindo do Rio. Além disso, queria convidar vocês para se inscreverem no canal dele, né, de Livre e Espontânea Vontade. Diz que é um canal excelente. Cola lá, Matemática em Evidência.